Vou falar um pouco agora sobre as propriedades das substâncias. Existem dois tipos de propriedades. Propriedades químicas, que são aquelas relacionadas às reações que as substâncias fazem. Então, por exemplo, se ela é um combustível, se ela reage com o gás oxigênio na reação de combustão, se ela é um ácido, se é uma base. Então, as propriedades químicas dependem das reações das substâncias. E existem as propriedades físicas, que independem dessas reações. Então são características próprias de cada material, de cada substância. Então não necessitam das reações químicas. Então, dentre as propriedades físicas, a gente vai destacar hoje as temperaturas de fusão e ebulição. Então aqui são as habilidades trabalhadas, que é reconhecer o estado físico dos materiais a partir de suas temperaturas de fusão e de ebulição, e realizar cálculos estimativos e interpretar dados de solubilidade, densidade, temperatura de fusão e de ebulição para identificar e diferenciar substâncias em misturas. Então, a gente começa falando sobre os estados físicos. Existem três estados físicos. O estado sólido, que possui como características forma própria e também volume próprio. Então, um material no estado sólido a gente pode colocar em qualquer recipiente que ele vai manter seu próprio volume e sua própria forma. Como alguns exemplos aqui de materiais sólidos, a gente tem o ferro, temos também gelo, pedra, madeira, entre outros. Já os materiais no estado líquido, eles possuem o volume próprio, então o espaço que eles ocupam vai ser o próprio da quantidade que já tem, porém não tem uma forma definida. A forma de um líquido é a forma do recipiente. Então, se a gente pegar água ou leite ou algum outro líquido e colocar num recipiente, num copo, por exemplo, ele vai adquirir a forma do copo. Porém, o volume vai ser o próprio volume que esse líquido já tem. Se a gente colocar numa garrafa, o volume vai ser o próprio volume. Porém, a forma vai ser diferente, vai ser a forma da garrafa. Então, dependendo do recipiente que a gente colocar, vai mudar a forma. Porém, a quantidade, porém o volume, permanece o mesmo. Já as substâncias no estado gasoso, já elas não têm forma própria, nem volume próprio. Então, vai ter a forma do recipiente que a gente colocar, e o volume vai ser o volume do recipiente. Então, se a gente pegar um pouco de gás e colocasse dentro de uma garrafa, de um cilindro, a forma desse gás seria a forma desse recipiente, da garrafa ou cilindro, e o volume seria todo o volume desse recipiente. Então os gases eles vão ocupar todo o volume do recipiente que eles são colocados. Então temos os três estados: sólido, líquido e gasoso. Esses estados podem ser modificados de um para o outro através de mudanças de temperatura. Então, conforme ocorre uma mudança de temperatura, a gente consegue passar o material do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. E também é possível passar o material do estado sólido para o gasoso e vice-versa. Então, cada um desses processos de mudança de estado recebe um determinado nome. Então, a passagem do sólido para o líquido recebe o nome de fusão. Já a passagem do líquido para o gasoso é a vaporização. A passagem do estado líquido para o estado sólido é a solidificação. E do estado gasoso para o estado líquido pode receber dois nomes: condensação ou liquefação. A passagem do estado sólido para o estado gasoso ela é chamada de sublimação. Então vamos dar alguns exemplos agora de cada um desses processos. Então a gente tem um material sólido, por exemplo, o gelo. Quando ele derrete, ele vai virar um material no estado líquido. Então nesse caso ocorre a fusão. Quando a gente pega um líquido e coloca água para ferver, por exemplo, vai passar para o estado gasoso, tendo um processo de vaporização. Quando o vapor de água, por exemplo, ele encosta numa superfície fria, vai ocorrer a condensação. Então vão começar a ser formadas gotículas de água na parede desse recipiente. Então vai ocorrer o processo de condensação ou liquefação. Então a gente pode utilizar os dois nomes, mas o processo é o mesmo. E quando a gente pega um pouco de água e coloca no congelador, coloca no freezer, esse material vai congelar, então vai passar do estado líquido para o estado sólido, sofrendo o processo de solidificação. Já a sublimação, um exemplo
desse processo seria a naftalina, que seria aquelas bolinhas brancas que geralmente são colocadas no guarda-roupa para espantar baratas. Então, após alguns dias que esse material é colocado no guarda-roupa, ele acaba desaparecendo. Então, nesse caso, esse material passa do estado sólido para o estado gasoso sem virar líquido. Então, o sólido vira direto o estado gasoso. Então, seria um exemplo de sublimação. O outro caso seria o gelo seco, onde a gente tem o gás carbônico na forma sólida, que se transforma no gás carbônico na forma gasosa. Esse gelo seco geralmente é utilizado em festas para soltar aquela fumaça. Então vamos dar destaque agora ao processo de vaporização. A vaporização pode acontecer de três formas. A evaporação, que é a passagem de forma natural, então ocorre a qualquer temperatura, então como, por exemplo, quando chove são formadas poças de água, então vai ter no chão ali as poças de água. Após algum tempo, em ação do sol, essa água vai começar a evaporar, então vai passar do estado líquido para o estado gasoso de forma natural. O segundo processo é a ebulição, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso de forma forçada. Então, nesse caso, o líquido é colocado sob um aquecimento e esse aquecimento vai aumentar a temperatura. Quando chega a uma determinada temperatura, vai ocorrer essa passagem. Então, vai começar a ferver o líquido, vai começar a formar bolhas e vai ter a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, diferentemente da evaporação, já não é um processo natural, é forçado. Então, coloca sob aquecimento e esse aquecimento vai sendo gradual, vai sendo aos poucos, até que chega uma temperatura que vai ocorrer essa passagem, que é a temperatura quando começa a ferver. Então, o terceiro processo é chamado de calefação. A calefação também é um processo forçado. Então, um líquido ele vai entrar em contato com uma superfície que está uma temperatura muito quente. Quando ele entra em contato com essa temperatura, vai ocorrer a passagem de forma muito rápida, vai ser uma passagem forçada de forma rápida. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma panela, uma frigideira, colocar no fogo, tirar e colocar embaixo da torneira, vai ocorrer o processo de calefação. Conforme a água entra em contato com a superfície que está muito quente, ela vai passar para o estado gasoso de forma direta. Então, esse seria o processo de calefação. Então, a gente tem essas três formas. Então, a evaporação é a passagem natural, a ebulição e a calefação são passagens forçadas. Só que a ebulição ela é feita de forma gradual, enquanto a calefação é de forma instantânea. Então, vai ter um contato muito rápido e já vai ter a passagem para o estado gasoso. Então, como a gente já havia falado anteriormente, cada uma dessas mudanças de estado físico ocorrem a temperaturas determinadas. Então, a passagem do sólido para o líquido, por exemplo, vai ocorrer a uma certa temperatura. A passagem do líquido para o gasoso, considerando aqui a gente vai dar destaque a ebulição, ela também ocorre a uma temperatura determinada. Então, a temperatura que tem a passagem do estado sólido para o líquido, ela é chamada de temperatura de fusão. Então, a temperatura de fusão é a temperatura que ocorre a fusão, ocorre a passagem do sólido para o líquido. Já a passagem do estado líquido para o estado gasoso é chamada de temperatura de ebulição. Então, quando a água está fervendo, por exemplo, ela atingiu a temperatura de ebulição. Então, a temperatura de ebulição é a temperatura que passa do líquido para o gasoso quando o líquido ferve, quando vai ter aquela agitação e formação de bolhas. Então, a gente tem essas duas temperaturas que indicam as mudanças de estado. Essas temperaturas podem ser determinadas graficamente. Então, se for um material sólido, por exemplo, e esse material for aquecido, a gente vai ver uma mudança de temperatura em alguns casos. Então, no começo aqui, a gente tem um material no estado sólido. Então, nesse caso aqui, seria um exemplo utilizando a curva de aquecimento para a água. Então, teria o material aqui no estado sólido, então seria o gelo. Conforme esse gelo vai sendo aquecido, a temperatura vai aumentando. Só que chega um ponto que a temperatura ela não aumenta mais. Nesse ponto onde a temperatura não aumenta, a gente tem a mudança de estado. Então o sólido começou a virar líquido, então o gelo começa a derreter e virar água. Então a gente tem aqui nesse caso uma mistura dos dois estados. Tem o estado sólido e o estado líquido. Então esses estados estão misturados. Então vai ter um pouco de sólido ainda, só que parte desse sólido já vai ter derretido, então já virou líquido.
quando ocorre essa mudança de estado, não muda a temperatura. A temperatura vai ser sempre a mesma, então ela vai ser constante. Então, temperatura constante é uma temperatura que não muda. Então, conforme o sólido vai derretendo, a temperatura permanece a mesma. Quando todo sólido derreteu, quando todo gelo virou água, a temperatura começa a aumentar novamente. Então, continua o aquecimento, a temperatura vai aumentando. Só que nesse caso, como todo o gelo já derreteu, a gente tem apenas o estado líquido. Então, a temperatura aumenta até que chega um ponto que esse líquido começa a virar gás. Esse líquido começa a virar vapor. Então, quando começa essa passagem do estado líquido para o estado gasoso, a temperatura também não se altera, ela continua constante. Então, nesse caso, a gente atinge a temperatura de ebulição, a temperatura onde começou a ferver, o líquido virou gás. Então, a gente tem uma mistura aqui da água, no caso, e também do vapor de água. Então, parte já evaporou, parte já virou gás, outra parte ainda está no estado líquido. Quando todo o líquido passa para o estado gasoso, a temperatura volta a aumentar. Então, quando toda a água, depois que começa a ferver, virou vapor, a temperatura volta a aumentar. Então, nessa região aqui do gráfico, onde a temperatura não se altera e tem a mudança do estado sólido para o estado líquido, a gente tem a temperatura de fusão. Nesse caso, para a água, a temperatura de fusão é 0 graus Celsius. Então, se a gente olhar aqui no gráfico e a gente comparar aqui com uma escala de temperatura, a gente vai ver que vai estar aqui no 0 graus Celsius. Quando tem a passagem do estado líquido para o estado gasoso, a temperatura aqui ela é chamada de temperatura de ebulição, que é a temperatura quando está fervendo. No caso da água, a temperatura de ebulição, se a gente comparar aqui com a escala de temperatura, ela será de 100 graus Celsius. Então a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição da água 100 graus Celsius. Isso considerando a nível do mar e a água sendo pura. Então a gente tinha falado sobre a curva de aquecimento. Então a gente pegou um material sólido e foi aumentando a temperatura. Porém é possível a gente pegar o material e diminuir a temperatura. Então, nesse caso, a curva de resfriamento ela é muito parecida com a curva de aquecimento, porém ela estará do lado ao contrário, vamos dizer assim, como se estivesse colocado em frente ao espelho. Então a gente começa uma temperatura alta e ela vai sendo diminuída. Então, nesse caso, a gente teria um material no estado gasoso. Então esse material no estado gasoso começa a ser resfriado, até que chega uma certa temperatura que esse material no estado gasoso começa a virar um material líquido. Então a gente vai ter aqui no caso a condensação. Então se a gente pegar a condensação aqui no caso vapor da água, a temperatura será o mesmo valor de temperatura de ebulição. Então aqui a gente teria a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Então aqui a gente teria uma mistura de estados físicos. Então a temperatura quando está mudando, quando está ocorrendo a condensação, ela não se altera, até que todo o vapor se transforma em líquido. Quando isso acontece, a temperatura volta a cair, volta a ser alterada. Então nesse caso está tendo uma diminuição da temperatura, então aqui a gente só tem material no estado líquido, só tem a água líquida. Até que chega uma temperatura, até que chega um determinado momento, em que esse líquido vai começar a solidificar. Então a água vai começar a formar gelo. Então, quando começa a ter essa formação de material sólido, a formação do gelo no caso, a temperatura não será alterada novamente. Então teria aqui uma temperatura constante. Então novamente, se a gente comparasse com a escala de temperatura, a gente vai ver que a temperatura aqui seria de 0 graus Celsius. Então seria a temperatura que ocorre a mudança também do líquido para o sólido, então que seria o mesmo valor da temperatura de fusão. Quando todo o líquido passou para o estado sólido, a gente tem aqui então agora uma diminuição novamente da temperatura, e aqui seria apenas o estado sólido. Então nessa curva de resfriamento a gente também vê aqui que tem duas regiões onde a temperatura é mantida constante. Então aqui seria também a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Então, se a gente souber a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição de uma substância,
a gente consegue determinar o estado físico dessa substância a qualquer temperatura. Então a gente tem aqui um diagrama onde tem uma escala de temperatura. Então aqui a gente teria uma temperatura mais baixa, conforme vai subindo aqui a temperatura vai aumentando. Então vamos colocar aqui embaixo a temperatura de fusão e aqui em cima a temperatura de ebulição. Então lembrando, a temperatura de ebulição ela é maior do que a temperatura de fusão. Então, por exemplo, para a água, a temperatura de fusão ela era 0 graus Celsius, a temperatura de ebulição é mais alta, então a gente teria o valor de 100 graus Celsius. Então, quando a gente tem qualquer temperatura abaixo da temperatura de fusão, o material vai estar no estado sólido. Então, por exemplo, se a gente pega a água abaixo de 0 graus Celsius, estará na forma sólida. Quando a gente pega aqui entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, o estado físico do material será o estado líquido. Então, por exemplo, o material que estava no estado sólido ele já derreteu, já virou líquido e ainda não atingiu a temperatura para esse material passar para o estado gasoso. Então, ele permanece no estado líquido. Já quando a gente tem uma temperatura maior do que a temperatura de ebulição, o material está no estado gasoso. Então, esse material já vai ter passado do líquido para o gasoso. Então, a gente tem um estado gasoso. Então, se a gente pegar, por exemplo, como a gente tinha falado antes, a água abaixo da temperatura de fusão, abaixo de 0, vai estar no estado sólido. Se tiver entre 0 e 100, ela vai estar no estado líquido. Então, se a gente pegasse, por exemplo, a 50 graus Celsius, a água estaria no estado líquido. Já se a água tivesse uma temperatura acima de 100, por exemplo, 120, 130, ela estaria no estado gasoso. Então, a mesma coisa pode ser feita para qualquer outra substância. Então, a gente utilizou aqui como exemplo a água, mas poderia ser feito, por exemplo, para etanol, para cetona. Então, aqui novamente, de uma forma um pouco mais clara, abaixo da temperatura de fusão vai ter o material no estado sólido. Entre temperatura de fusão e ebulição, o material está no estado líquido. E acima da temperatura de ebulição, estará no estado gasoso. Então, aqui um exemplo como a gente estava falando. Aqui a gente coloca a temperatura de fusão para a água, então aqui seria 0 graus Celsius. E aqui a temperatura de ebulição, 100 graus Celsius. Então a gente queria saber o estado físico da água a 25 graus Celsius. Então a gente vai encaixar esse valor nessa escala aqui. Então 25 graus Celsius ele é maior do que 0, então vai estar para cima aqui, porém ele é menor do que 100, então vai estar aqui embaixo do 100. Então vai estar entre o 0 e o 100. Então se está entre o 0 e o 100, ou seja, está entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, o material estará no estado líquido. Então a água, a essa temperatura a 25 graus Celsius, está no estado líquido. Um outro exemplo aqui, se a água estivesse a 120, então 120 é maior do que a temperatura de fusão, que é 0, então vai estar para cima. E também é maior que a temperatura de ebulição, que é 100 graus Celsius, então também está para cima. Então estaria aqui na região mais alta do diagrama. Então se está acima da temperatura de ebulição, o material está no estado gasoso. Então a 120 graus Celsius, o estado físico da água é o estado gasoso. E um último exemplo aqui, a gente tem a água a menos 15. Então a gente queria saber o estado físico da água a menos 15. Então, menos 15 graus Celsius é menor do que a temperatura de ebulição, então estaria abaixo desse nível aqui, e também é menor do que a temperatura de fusão, que é 0 graus Celsius, então também estaria para baixo. Então, se o material, a temperatura está na região aqui de baixo, estaria no estado sólido. Então, a menos 15 graus Celsius, a água está no estado sólido. Então, sabendo a temperatura de fusão e de ebulição de alguma substância, a gente consegue diferenciá-las. Então, como eu tinha falado, cada substância possui o seu valor de temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Então, a gente tem o exemplo aqui da água, como a gente tinha comentado antes. A temperatura de fusão é 0 e a temperatura de ebulição 100. Já o etanol apresenta valores diferentes. A temperatura de fusão é menos 115 e a temperatura de ebulição é 78 graus Celsius. E a acetona tem valores diferentes das duas outras. A temperatura de fusão menos 95, temperatura de ebulição 56 graus Celsius. Então,
cada substância apresenta um determinado valor. Então, se a gente souber esses valores, a gente consegue diferenciar cada uma delas. Então, a gente tem aqui uma curva de aquecimento para uma substância que seria desconhecida. Então, a gente teria que comparar os valores aqui na curva de aquecimento com os valores que a gente conhece. Então, os valores, nesse caso, da água, do etanol e acetona. Então, se a gente analisar aqui no gráfico, onde a temperatura é constante, então nesse primeiro nível a gente vai considerar a passagem do estado sólido para o estado líquido, então vai ser o processo de fusão. A temperatura nesse nível aqui é a temperatura de fusão. Se a gente comparar aqui com a escala do gráfico, vai estar em torno aqui de 115, próximo a 120, menos 120. Já aqui, a temperatura onde teria a passagem do estado líquido para o estado gasoso, a temperatura de ebulição, comparando aqui com a escala do gráfico, está próximo a 80 graus Celsius. Então, comparando com os valores das temperaturas de fusão e ebulição que a gente já tinha comentado antes, o que mais se aproxima seria o etanol. Então, essa curva de aquecimento aqui, ela seria do etanol. Por que ela não pode ser da água ou da acetona? Então, como os valores são diferentes dos valores da água e da acetona, essa curva de aquecimento não poderia ser para nenhuma das duas. Então, seria apenas para o etanol. Então, essa curva de aquecimento seria a curva de aquecimento para o etanol. Então, vamos falar um pouco agora de uma substância pura e uma mistura de substâncias. Então, substância pura, ela é formada por apenas uma substância. Então, vai ser uma coisa só, vamos dizer assim. Então, como exemplo, a água pura. Então, seria água sem nenhuma outra substância. Não teria sal, não teria álcool, por exemplo, não teria cloro, não teria nada. É apenas a água. Já uma mistura de substância é formada por duas ou mais substâncias, como, por exemplo, a água com sal. Então, a gente tem uma substância que é a água, juntamente com outra substância, que nesse caso é o sal. Então, é formado por duas ou mais. Um outro exemplo de mistura é o soro caseiro, que a gente pega a água, coloca um pouco de sal e também um pouco de açúcar. Então, nesse caso, a gente teria três substâncias. A curva de aquecimento para uma substância pura, ela é diferente da curva de aquecimento para uma mistura de substâncias. Então, as curvas de aquecimento que a gente tinha tratado anteriormente, elas eram para substâncias puras. Então, quando a gente tem uma substância pura, a passagem do estado sólido para o estado líquido, ela acontece a temperatura constante. E o mesmo acontece da passagem do estado líquido para o estado gasoso. Quando tem uma mistura de substâncias, não vai ter essa temperatura constante. Então, vai ter uma mudança da temperatura conforme ocorre uma mudança de estado. Então, a passagem do estado sólido para o estado líquido não acontece a temperatura constante quando a gente tem uma mistura de substâncias. O mesmo pode ser observado para a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, nesse caso aqui, também não tem a temperatura constante. Então, nesse caso, pode ser que as duas mudanças de estado ocorram com temperaturas variáveis. Algumas misturas podem ter apenas a mudança do estado sólido para o estado líquido, a temperatura variável. Outras podem ter apenas a mudança do estado líquido para o estado gasoso com temperatura variável. Então, depende de cada mistura. Então, comparando aqui uma curva de aquecimento para uma substância pura com uma curva de aquecimento de uma mistura de substâncias. Então, para uma substância pura, a gente observa duas regiões onde a temperatura permanece constante, ou seja, ela não muda. Já para uma mistura de substâncias, a gente não observa regiões onde tem temperatura constante. Então, aqui a gente teria uma variação de temperatura, e aqui também, onde seria outra mudança de estado, também pode ter uma variação de temperatura.